Hoje, dia 27, quinta-feira, mais um dia na presença do nosso Senhor. Obrigado, Jesus. Eu louvo e agradeço a Deus pela vida, Senhor, dos teus servos que todo dia têm nos acompanhado neste propósito de oração. E neste momento, Deus, eu venho buscar a tua face em prol destes que oram. Sabemos, Pai, que o mundo está mergulhado em profundo pecado. Exatamente o que tem afastado a pessoa de Deus não é os problemas conjugais, sentimentais, não é as dificuldades, não são as pessoas. A palavra nos mostra que o pecado nos afasta de Deus. Como está escrito no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 52. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O pecado cria uma barreira entre o ser humano e Deus. E esta barreira é como se a pessoa fica escondida por trás e Deus não consiga enxergar. Deus é santo e Ele não pode contemplar o pecado. Quando pecamos, perdemos a comunhão com o Senhor e nos tornamos espiritualmente fracos. A oração de um pecador sem arrependimento não é ouvida, pois Deus deseja um coração aquebrantado. É tudo que o Senhor quer. O que Deus, Ele quer ouvir é o grito de arrependimento. O livro de João, capítulo 8, versículo 34, a palavra diz: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. O pecado não é apenas um erro, mas uma prisão espiritual que leva o ser humano a sofrimentos. Quem se entrega ao pecado se torna escravo dele e perde a liberdade com Cristo. Somente Jesus, somente o Senhor Jesus pode libertar do poder de destruição que é o pecado. O salário do pecado é a morte. O livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, a palavra diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado leva à morte espiritual. E se não houver arrependimento, a condenação eterna. É a causa de levar muitos a viver eternamente distante do Senhor. No entanto, o nosso Cristo Jesus, através da sua morte na cruz, oferece a vida eterna, gratuitamente. Senhor, a humanidade se afastou completamente do Senhor. A escolha, Senhor, a escolha entre pecado e salvação determina o nosso destino eterno. A escolha é de cada um, Senhor.
Todos nós estamos caminhando em direção à eternidade. É lá onde passaremos a eternidade. É aqui onde nós escolhemos onde passaremos a eternidade. O pecado engana, o pecado endurece o coração. Olha o que diz a palavra em Hebreus 3,13. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O pecado engana, fazendo a pessoa pensar que está tudo bem, mesmo afastada de Deus. Quanto mais alguém se entrega ao pecado, mais seu coração se torna insensível à voz do Espírito Santo. Precisamos estar vigilantes para não cairmos neste engano. Senhor, o Senhor tem chamado esta humanidade ao arrependimento, como diz Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venha assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Deus sempre dá uma oportunidade para o arrependimento. O arrependimento verdadeiro traz perdão e restauração espiritual. Quando nós voltamos para Deus, Ele nos dá paz e refrigério para a nossa alma. Senhor, a Tua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Senhor, nos dê força, nos ajuda, Senhor, nesta caminhada. Ajuda, Senhor. Senhor, para que nós possamos viver uma vida diferente, uma vida em santificação. Que Deus abençoe. Que Deus te guarde e te dê força. Este que ora, pastor Jailson, o pastor que tem orado por você e pela sua família. Que Deus abençoe.